Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, o penúltimo episódio do Desafio Estados Unidos. Hoje a gente vai falar da Avenue, como que é a estrutura da Avenue, como que ela começou e por que que ela bagunçou o mercado e deu oportunidade inclusive para a MBA University e para você também ampliar seus horizontes, assim como a XP fez lá atrás com os assessores de investimentos. Para essa missão, Renanzão, bem-vindo. Bora, Fabião, mais um episódio. Estava ansioso por esse episódio, tem bastante coisa pra gente compartilhar, da visita, dos dados, então muita coisa bacana vem por aí. Ô, Bruno Piacentini com a gente. E aí, Fabião, sejam bem-vindos a mais um episódio. A Avenue revolucionou o mercado e talvez por isso que o nosso fit casa muito, né? A gente traz muitas conversas muito interessantes com as pessoas que nós vamos citar aqui da Avenue e vamos contar para vocês tudo isso hoje. Vamos lá, então para começar, a Avenue foi fundada pelo Roberto Lee. Roberto Lee, ele já tinha fundado a Clear, que a Clear ela trouxe home broker de baixo custo, zerou corretagem para muita gente, ele ampliou o mercado para investidores e depois a XP comprou a Clear. Não satisfeito, ele falou, vou mexer em outro mercado. E aí em 2018 ele cria a Avenue, com o objetivo de ampliar os horizontes de investimentos, para dar facilidade. Ele mesmo cita que antes, quando falava em investir no exterior, era algo ilegal. Não sei se vocês lembram na época que o Paulo Guedes era ministro da Economia, ele falava que tinha investimentos offshore, as pessoas falavam, nossa, deve ser algo ilegal, offshore, não sei o quê. Offshore é crime, né? É crime, o cara tá querendo esconder o dinheiro. Então era visto dessa forma investir no exterior. E aí ele pensou, falou, puta, vou trazer de uma forma que fique mais fácil, inclusive para o investidor do varejo conseguir investir. No primeiro momento acharam maluquice, tanto é que quando a gente foi nos Estados Unidos e conversou com outros profissionais de outras empresas, receberam inclusive convites da Avenue, falaram, isso aqui não vai vingar, era um espacinho, uma salinha, e uns doidos falando que ia querer mexer com o mercado, sendo que, Itaú, Santander, Bradesco, XP, BTG, eles poderiam ter feito isso, né? Então todo mundo falava, se BTG não fez, não tem como ninguém fazer. Que é algo que muita gente se engana, né? A maioria das criações são de startups, não são das empresas grandes. A gente vê Facebook, Google, que mais? Apple, eles fazem muitas aquisições para pegar algum mercado que alguém revolucionou, eles vão lá e compram. Não é eles que criam. O Instagram, por exemplo, foi comprado pelo Facebook, assim como o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, então eles esperam ali, não são eles que criam, então acho que isso é importante você saber. A gente, a Unibanco, é um exemplo disso. Poderia sair de uma FGV, do MySper? Não, sai de uma empresa que está iniciando, olhando para o mercado, e a Avenue desbravou esse mercado. E aí, Renanzão, quando a gente foi para lá, como que você sentiu na Avenue, como que foi o tratamento lá? E o que você via das outras empresas falando da Avenue também? Não, Fabião, acho que é surpreendente, até pela história que você trouxe, é tão recente, né? Então a gente está falando de 6 anos atrás, 2018, e eu acho que eles revolucionaram o mercado de uma maneira que é como a gente está muito acostumado aqui com a Unibanco, de olhar para o novo, olhar para algo que às vezes ninguém está olhando e muitas pessoas acham ali, absurdo, que ainda mais no setor financeiro. A gente fez vários episódios de bancos, os bancos ali, mais de 100, Itaú acabou de completar 100 anos. BTG, Santander, então, se de fato esses bancos não estão criando, será que é um mercado para mim? Então, quando a gente olha o Roberto Lee já revolucionando lá na época da Clear, a gente olha ali 2018, 2019, um pouquinho antes, a Clear muito forte nessa parte de trader, então ocupou bastante parte do mercado, e a Avenue agora, em tão pouco tempo, atingindo patamares gigantescos, e eu tenho certeza que é só o começo. Eu utilizo a plataforma, a acessibilidade, a facilidade, algo muito bacana, e tá lá visitando o escritório deles em Miami, conversando com as pessoas que jogam esse jogo, que fazem os conteúdos. A gente vive aqui de produzir conteúdo, então para mim foi magnífico estar lá, absorver o conteúdo da fonte, entender como que esses caras pensam, o que eles estão olhando para o futuro, e inspira muito a gente a olhar cada vez mais no detalhe para os nossos alunos, pensando no que a gente está criando da MBA University, porque no final das contas o que de fato vinga, o que de fato faz acontecer e romper o mercado é quando a gente fica horas aqui quebrando a cabeça, cara, isso vai fazer sentido, isso não, isso vai fazer sentido, vamos testar? Não, mas tá maluco? Não, vamos pra cima. Então acho que casou muito, o Brunão trouxe essa questão do fit, casou muito a gente conversando, vendo que, é gente da gente e fizeram algo gigantesco. Então, pra mim foi sensacional, fora o escritório, vou deixar pro Brunão falar a parte do escritório, porque, cara, absurdo. É muito bom essa disrupção.
E é para você que é bancário, principalmente num banco tradicional, acordar. Acorda, porque o mercado muda muito rápido. Se você ainda é aquele cara que acredita, nossa, Nubank não tem valuation alto, porque não tem agência, cadê a agência física? Você está muito no passado. Eu lembro que os especialistas, que eram poucos aí no banco, eles menosprezavam os agentes autônomos da XP. O cara é autônomo. O que é isso? XP não vai vingar nunca. Olha os bancos aqui. E aí a XP veio e engoliu muita coisa. Aí depois o Nubank. Nossa, cartão de crédito, roxinho. Crescendo, crescendo, crescendo. A Avenue, agora um outro exemplo. A gente tá cheio de exemplo. Tá aí na sua cara vários exemplos disso. E aí educação, exatamente a mesma coisa. Por que eu vou ficar nas faculdades tradicionais que estão ali há muito tempo e não resolve o problema dos investidores, especialistas, o advisor? Não tem, ninguém criou isso. Aí o banco foi e criou. A mesma coisa, por que eu vou indo lá na faculdade de Ohio aprender algo que eu não vou usar muito na vida? Porque ninguém pensou em fazer um MBA University. Ninguém pensou em falar, puta, vou pegar os brasileiros que estão lá dominando o mercado, Miami, Nova York, e colocar eles para dar aula. Ninguém fez isso. Eles poderiam fazer, porque eles tinham muito mais recursos que a gente para fazer. Mas quem vai parar para fazer isso? Quem vai parar para, deixa eu selecionar lá quem são esses mentores, quem são esses professores, abrir mercado. Então a gente vai abrir mais uma vez o mercado e vai disruptar esse mercado e você vai vir com a gente. Parar de ficar gastando muito dinheiro, muito dólar, sem ter uma causa por trás, sem usar isso. E a Avenue, eu gosto de trazer o exemplo que a Avenue fez isso. A Avenue revolucionou o mercado. E Bruno, como que é o escritório lá? Boa. Como que é a recepção lá do Haddad, do Will? Tive 2 oportunidades de visitar a Avenue e as 2 vezes fomos muito bem recebidos lá. Um escritório bem legal, com boas salas ali para reuniões. Sempre que a gente foi lá tiveram pessoas fazendo bastante reuniões e a vista é incrível, né? A vista ali com vários iates, um lugar bem diferenciado, como Miami como um todo. E o que eu quero trazer também da relação entre Ame Banco e Avenue, o que eu vejo que faz muito sentido nas nossas conversas é a questão da geração de valor. O Fábio até citou, o que nós ouvimos da Avenue de outras instituições era rotineiro. Todas as instituições que nós visitamos falavam da Avenue, falavam de nomes como nós vamos citar aqui, como Daniel Haddad, Will Castro, que já falamos, e a geração de valor deles é absurda. Nós escutamos, acho que na Expert, né, Fábio? Uma pessoa falando, olha, conversa com o Will Castro, porque ele tem um acervo gigantesco de um material muito longo que ele fazia. Num outro caso, o Daniel Haddad, ele tem vários vídeos de temas específicos. Então, a geração de valor que essas pessoas fizeram para o mercado em termos de investimentos internacionais é gigante, é absurdo. Então, geraram muito valor, o educacional muito forte. E quando a gente conversa com a Avenue, vem muito forte a questão da educação também. Então, para mim, o escritório é lindo, maravilhoso, mas o que está por trás ali, que é a geração de valor constante, a última vez que nós visitamos, o Haddad estava conversando com a gente ali, nos recebeu muito bem, como sempre. O Will entrou na sala e, cara, já tinha acabado de gravar um conteúdo, ia gravar um outro conteúdo, então a geração de valor não para. Assim como aqui a gente tem a todo momento. Nessa sala ao lado, está rolando agora uma prova completa CFP, eu fiz conteúdo hoje, o Fábio fez, o Renan fez, então a geração de valor é muito constante e viva pra gente. E muito bom, porque olha a oportunidade que vem. Porque a empresa, ela vai lá e ela treina quem? Ela educa quem? Os investidores. Não está educando o profissional. A XP ela cresceu no mercado fazendo palestras. Fazia palestra para profissional, chamava o pessoal do Bradesco. Não, chamava os investidores. E aí com os investidores eles falavam da importância de investir melhor, da importância de você ter uma educação financeira. Ampliou o setor e aí deu a oportunidade para nascer a Ame Banco para treinar esses profissionais, os especialistas. Então o primeiro passo é, alguém vai lá, faz acontecer, treina os investidores e agora os investidores sabem tanto que os especialistas, os profissionais ficam para trás. E aconteceu isso no mercado de investimentos. Veio vários influenciadores e clientes sabendo mais do que o bancário. A gente falou, opa, tem um mercado aqui para a gente treinar enorme. Esse foi o primeiro. Agora a Avenue fez exatamente a mesma coisa. Cresceu com o mercado de educação. Para quem? Para os investidores. Então você vai ver na Avenue tem muito conteúdo para investidor. É claro que o profissional ele pode acessar, só que o profissional ele vai acessar só o conteúdo técnico. O que é investir no exterior, quais as formas de investir no exterior. Mas você já viu a Avenue ou qualquer banco dar aula de visto?
Não existe, porque não é o core deles. Não vão falar, você que tem a conta corrente aqui no Bradesco, como que faz o visto? Não é o core deles. A mesma coisa como estudar lá fora, como você fazer uma migração para o exterior, você como um profissional, desde a parte de inteligência emocional e cultural, de você fazer uma mudança para os Estados Unidos, onde a maioria das pessoas vão lá e batem e voltam, porque não entendem como funciona o mercado. E aí tem saudade e voltam. Então ninguém vai falar sobre isso. Por quê? Porque gera uma oportunidade ali. Uma oportunidade que a XP criou pra gente lá atrás e a Avenue criou pra gente agora. A Avenue, depois Nomad, a gente tem o BTG e XP criaram uma plataforma internacional, o Bradesco comprou um banco no exterior, agora é o Bradesco Bank lá nos Estados Unidos, C6. Santander, que é um banco global, C6 e Banco Inter, tem uma plataforma global importante, o próprio Itaú agora comprando a Avenue. Então olha só o tamanho desse mercado e quanto está para os investidores. Para os investidores, ele vai lá para Miami e tem propaganda em tudo que é lugar do Banco Inter. E quem está olhando o profissional? Ninguém de novo. Ninguém. Ninguém está treinando esse profissional para falar com esse cliente. Ninguém. E aí que a MBA University entra. Para falar com esse profissional e falar, acorda. Acorda, o seu cliente está indo para o exterior. Ele vai com você, sem você ou apesar de você. Porque apesar de você não saber exterior, ele vai com o influenciador, ele vai fazer. E depois vai tirar todo o dinheiro para essa outra pessoa que abriu essa fronteira para ele. Então acorda, o mercado virou global. E você, se você não entrar nesse mercado, você vai ficar para trás, porque investidor está recebendo oferta de tudo quanto é lado. A gente teve evento da Ambima agora focado em mercado global. 100% focado em investir no exterior. E ninguém está olhando ainda para esse mercado. Não os investidores, mas os profissionais. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Do cliente saber investir e o profissional do banco não saber investir. Está acontecendo a mesma coisa. O investidor está sabendo de investir no exterior e o profissional não. Então a gente está aqui com vocês para treinar vocês, para vocês serem feras e entender de tributação, de offshore, de investimentos internacionais, de posicionamento, de cultura, completo. Então agradecer aqui o pessoal da Avenue que mais uma vez a gente cria uma empresa, assim como a Avenue é uma empresa norte-americana, para quem não sabe é uma corretora norte-americana, a MBA University também é uma empresa norte-americana. Assim como a Avenue nasceu 100% para atender brasileiros, a gente nasce praticamente 100% para atender brasileiros. Agora a Avenue abriu para latinos, a gente também vai ter parte para latinos. Mas o primeiro foco, e a Avenue cresceu muito só com brasileiro, então olha o tamanho da oportunidade. Só com brasileiro eles cresceram. E Renanzão, eles cresceram e foram vendidos por quanto? Qual o valor? Porque tá falando só de brasileiro. Pô, uma empresa que só atende brasileiro, será que tem valor isso? Não, Fábio, absurdo, absurdo. Se a gente trouxer os dados ali, né, o Itaú fez uma primeira compra, então a gente fala, primeiro fez ali uma compra de 35% com uma opção de dar ali uma entrada para ter 50% da corretora. E essa primeira conta a gente estava até falando aqui dos valores em reais, em dólares, né, em torno de 160 milhões de dólares. Na época ali a cotação dava próximo dos 440 milhões de reais. Então a gente vê realmente como a geração de valor, a captura do momento de mercado, de ver os próximos anos, porque é esse o ponto. Uma empresa que dá certo é porque ela está olhando para frente. Então a gente consegue se conectar muito porque, cara, a gente já está enxergando isso e para nós acaba ficando muito claro esse mercado internacional tão aflorado nos próximos anos, porque já está acontecendo, a gente já vê uma procura, a gente já está imerso nesse mundo e quando a gente começa a conversar desse assunto, várias pessoas, mas será ainda? Será? Bate essa dúvida, mas por isso que a gente vem endossando, a gente já tem essa experiência para trazer esse conteúdo. Então, poxa, uma compra gigantesca do Itaú, depois fez ali a segunda compra, né? Então, viu que o mercado só estava crescendo, o Fábio trouxe outros players chegando agora, mas o mercado que a Avenue conquistou, fica muito difícil você olhar para outros lados, porque como investidor, você entra ali no site da própria Avenue, tem um conteúdo absurdo, blog, então eu como investidor no mercado americano, obviamente eu vou consumir esse conteúdo, mudou a regra, beleza, deixa eu ler a regra, e aí se eu tenho um especialista que não domina isso, ferrou, aí eu vou buscar um C6, eu vou buscar um BTG, então nós aqui olhando para esse mercado de ensinar na prática o profissional, como lidar com esse cliente investidor, é algo que eu já vejo como revolucionário. A MBA University agora, dia 23/11, a gente trazendo isso para o mercado, sai dali daquele dia com todas as matrículas vendidas, porque é uma procura enorme e eu acho que
o que a Avenue fez olhando para o mercado lá em 2018 só corrobora agora, 6 anos depois, o quanto à frente eles estavam do mercado. Por isso essa compra gigantesca do Itaú, e agora deve estar valendo muito mais. Então o Itaú também não dá um ponto sem nó. E se a gente lembrar, o Itaú também comprou lá atrás a XP, né? Comprou a XP e depois eu servi. O Itaú não cria, tá vendo? O Itaú ele vai lá, vê o que cresceu e vai lá e compra. Então olha a importância disso. E aí você não olha muitas vezes esse mercado. Mas o Itaú olha. E outro ponto legal que eu gosto de trazer em relação até ao próprio Nubank, que o dia que o Nubank passou o Itaú, muita gente questionou, isso aqui tá errado, tal. Você pode até ter essa questão de o valor está certo ou não, mas que vale, muito vale. Mas no dia, a Kinea fez recomendação de compra. Kinea do grupo Itaú. E aí? Você sai mais com a analista do Kinea, provavelmente é difícil. Sim. Ele pode errar? Claro que pode errar. Mas você menosprezar igual muita gente menospreza, falar não vale nada isso, é porque tá ficando para trás mesmo. E vai vir fenômenos como a XP, como o Nubank, como o Avenue, como o Unibanco, como o MB University, que vai atropelar o mercado, que vai trazer novidade para o mercado, vai revolucionar o mercado. Essas empresas, elas criam algo novo, tanto é que assim, não tem como a gente pegar, a gente estava falando, a gente vai remunerar os mentores. Legal, como que a gente remunera os mentores? Tem alguma base? Não, a gente cria. Porque não tem como modelar. Tem parâmetro, né? XP não tinha parâmetro. Como que eu vou fazer o agente autônomo? Como que eu vou fazer esse mercado? Eles criaram tudo. A forma de atuar, a forma de remunerar, eles criaram tudo. Nubank, mesma coisa, com cartão de crédito. Como que eu faço cartão de crédito? Pô, mas não tem outras linhas, não tem produto, é só cartão de crédito. Como que a gente faz crescer esse modelo? Mesma coisa. Avenue, como que eu vou entrar no mercado? Eles tiveram que olhar a regulação e achar brechas numa regulação para conseguir, dentro da lei, é claro, dentro da lei conseguir trazer esse investidor. São empresas que revolucionaram e criaram coisas que não existiam. Eu em banco também, mesma coisa, não existia isso. Tanto é que quando a gente remunerava os mentores aqui, remunera os mentores aqui no Brasil, não tinha parâmetro também. Quanto você ganha em tal lugar para dar aula toda semana ao vivo via Zoom? Ninguém tinha isso. A gente criou isso. E agora em Biouniversity mesmo coisa sem parâmetro. Então a gente cria coisas sem parâmetros. E a gente está fazendo esse paralelo para você entender o quanto que tem uma oportunidade gigante na Biouniversity. Oportunidade que está quicando. Porque a Avenue, ela veio para o mercado primeiro, começaram ali com o que a gente fala do seed money, né? Então investidores anjos, investidores iniciando, ali eles naquele quartinho. Começou a dar certo, começou a crescer. Aí os investidores já cresceram o olho, falaram, opa, tem mercado. E aí fizeram a primeira rodada, a Série A, que foi ali mais ou menos 20 milhões de dólares. Depois fizeram a segunda rodada com mais de 30 milhões de dólares, até que depois fizeram a venda para o Itaú. Então o mercado, os investidores já estão olhando para esse mercado há um tempo. Não à toa, a BTG e a XP investiram bastante do ano passado para esse ano nesse mercado exterior. E vai crescer muito. Só que não tem profissional hoje para dar conta disso. Está longe de ter profissional para dar conta disso. E aí que você tem uma oportunidade. Você que sabe falar de mercado, já é um especialista, seja referência internacional. Que aí você vai ter muito mais mercado. Você vai trabalhar numa Avenue. A Avenue tem 300 colaboradores, vai conseguir trabalhar numa Avenue. Você vai conseguir ir para o escritório da XP, em Miami, por exemplo. Num BTG em Miami. No Santander agora, trazendo profissionais, mesma coisa, abrindo uma nova segmentação em Miami ali para investidores com mais de 100 mil dólares. Ou seja, o mercado está expandindo na sua cara. Na sua cara. E a MB University vai te mostrar esse caminho. Porque a gente sabe, do mesmo jeito que lá atrás não era óbvio que vai ter o Ion. Vai ter o Ion. 2018 para 2019 eu criei a empresa, criei a escola e falo, vai crescer a área de investimentos. Hoje, quem olha fala, é óbvio, não era óbvio antes. Que ia ter o Ion, que ia ter o AAA, que o Bradesco ia crescer de 100 especialistas para 2.000 especialistas, não era óbvio. Mas para mim, para a gente que iniciou, se tornou óbvio. Igual é óbvio agora que o mercado vai crescer. E é óbvio que o cara que não souber de mercado no exterior vai ficar para trás. Vai ficar para trás, porque ele está jogando outro jogo. Então fica de olho na Avenue, fica de olho nesse movimento. E a Avenue representa bem esse movimento, porque ele criou esse mercado. Hoje a gente está vendo outras empresas e a Avenue agora tem que se proteger, né? Tem uma Nomad é muito forte.
A Nomad veio ali com os influenciadores e muita gente tem Nomad e está feliz com a Nomad. E aí é o contrário, né? Quando a gente vê o mercado como um todo, a Nomad nasceu como conta corrente praticamente e a Avenue com investimentos. Sim. Agora a Avenue faz o movimento de ter a conta corrente e a Nomad ter os investimentos. E é um jogo que quem ganha? O investidor e o profissional. O investidor já está ganhando. Ele já está cada vez mais pagando mais barato e dando serviços melhores. Alguém que tem Nomad já vê a sala VIP do Nomad, é absurdo. Ou seja, o mercado vai ser muito bom. Para os profissionais a mesma coisa. Porque hoje o cara que fala de exterior, há 3 anos atrás estava ferrado. Era só um banco e acabou. Hoje é um cara já disputado. A Avenue vai estar de olho, a Nomad vai estar de olho, o Inter vai estar de olho, o C6, XP, todo mundo vai estar de olho. Oportunidade, pessoal, oportunidade. E a Avenue é uma baita de uma empresa para você olhar mais à frente. Porque a gente vê e a gente conversa com as pessoas da Avenue, tem oportunidade. E aí não falando da Avenue, até para não expor que não tem nenhuma conversa nesse sentido, mas quando a gente conversa com os profissionais do próprio GPAT, muita gente lá, a grande maioria não fala bem de investimento exterior. Se esconde debaixo da mesa. Olha a oportunidade aí. Eu estou falando de uma área de investimentos que é referência. E eles travam para falar de investimentos no exterior. Então olha a oportunidade que está aí na porta. Aproveita que vai dar muito bom. Certo, Renanzão? A Avenue, para mim, é um exemplo de desbravar esse mercado, né? E até falar agora que você trouxe da disrupção que a gente fez, né? Principalmente você lá em 2019, que eu e o Brunão, a gente é prova viva disso, de que, poxa, a gente confiou lá no início e ambos chegaram forte ali com o CEA dominando investimentos e capturou as vagas do mercado. Pô, não tinha nada do Ion, era assessoria dedicada, era vaga assim, ó, pontual, nossa, vai surgir aquela vaga, será que tem espaço? Então era muito enxuto. Pô, mas eu já tava vendo porque o Fábio já tinha uma experiência de mercado de investimentos em outras instituições, era o único que tava falando, cara, eu vou confiar. Vou confiar e é a frase que eu sempre trago, que é quem chega cedo bebe água limpa. Pô, lá em 2019, com o CEA já dominando, consegui atuar na área de investimentos. Então, agora a mesma coisa que a gente olha para o mercado internacional. Vocês não estão olhando para uma empresa que está achando que está supondo, não. Já foi criada, a empresa já está lá nos Estados Unidos, é a 3ª vez que o Fábio foi, o Brunão 2ª vez, eu fui pela 1ª vez agora, provavelmente a gente vai de novo. E agora é esse o jogo, vivenciar. A gente não vai colocar algo que a gente não acredita, que a gente não vivencia, que a gente não domina. Então por isso que é muito tranquilo a gente criar vários conteúdos para vocês, abrir de fato esse mercado, porque se hoje ninguém fala, daqui a pouco vai se tornar comum. E quem acredita agora no início, quem chega cedo, bebe água limpa. A gente vai estar falando daqui 2, 3 anos, muita gente feliz, ganhando em dólar, morando em Miami e tranquila ali financeiramente e gostando do que faz. Então acho que essa disrupção é muito forte. Bruno, você tinha visto até uma notícia legal do que a gente mencionou, o valor que o Itaú comprou a Avenue. É legal também mostrar por que eles cresceram, né? Quantos profissionais estão atualmente, como é que tá o dia a dia hoje da Avenue, porque a gente conhece profissionais que trabalham lá, profissionais inclusive que fizeram transição, saíram do Itaú, foram para lá, porque é um mercado que chama atenção. Se eu tô hoje no Itaú e vejo essa oportunidade, eu já miraria a certificação, o SAI, já começaria a olhar, porque numa transição lateral você consegue também melhores remunerações, você consegue ser mais visto. Pô, qual que é o diferencial? Ah, tem 2.000 pessoas no Ion. Tá, mas quantos que dominam no internacional? Pouquíssimos, então esse detalhe é importante. Essa disrupção que a gente está falando da Avenue, talvez não seja tão claro para você, que está fora do mercado de investimentos internacionais ainda, mas compara com o que a XP fez, tá? Então a XP lá atrás trouxe acessibilidade a investimentos. A Avenue trouxe acessibilidade a investimentos internacionais. E desde cedo, desde a criação, na parte da tecnologia. Então até para abertura de conta, que era muito difícil antes, agora ficou muito mais fácil com a Avenue. E este valor que o Renan e o Fábio trouxeram de aporte do Itaú, primeiro aporte, segundo aporte, a gente encontrou matérias, eu até pedi para o Lucas colocar aqui na edição, que foi muito utilizado também para a estrutura de profissionais, dobrando a quantidade de profissionais, de 200 para um pouco mais de 400 profissionais na operação. Então, eles estão investindo não só em tecnologia, mas também em profissionais. Só que a gente já fala aqui também que não colocam mais profissionais, e eu não falo só Avenue agora, mas todas as instituições que atuam com investimentos internacionais, porque não tem.
Eu trago duas informações para comprovar ainda mais tudo que o Fábio trouxe aqui no discurso dele. Nós participamos do Avenue Connection, onde todo o evento foi voltado para investimentos internacionais aqui em São Paulo, e a abertura do evento, eu já falei aqui no Desafio Estados Unidos, foi com um slide gigante dizendo: a maior oportunidade de carreira nos próximos anos é a carreira em offshore, ou seja, você entender sobre investimentos internacionais. Isso vindo de quem é referência no assunto e quem está desbravando desde 2018 esse assunto, Avenue, certo? Agora, conversando com profissionais que atuam com investimentos, que atuam na área de investimentos, esses dias eu conversei com um amigo que me trouxe a seguinte situação. Ele, assessor de investimentos, especialista em investimentos, o cliente querendo fazer uma opção offshore, uma operação offshore, ele ligou para o especialista offshore da casa e ele sentiu que o especialista estava desvendendo. Ele estava colocando empecilhos para o cara não fazer. E depois acabou a ligação, ele acabou ficando chateado. Cara, por que você fez isso? O que aconteceu? Cara, se ele quiser fazer essa operação offshore, é muito trabalho, é muito recurso, a gente não tem tantas informações. Então olha como é o mercado de offshore hoje, aqui no Brasil. Então, se você se especializa, se você é a pessoa que quando chega uma bucha dessa, bucha entre aspas, chega uma coisa nova dessas, você levanta a mão e fala, é comigo que vai ser feito, o quanto que você se diferencia dos demais? Porque hoje falar de fundos, todo mundo fala na área de investimentos. Hoje falar de operações estruturadas já está cada vez mais comum. Crédito privado cada vez mais comum. Onde você se diferencia? Investimentos offshore é com certeza a maior oportunidade de carreiras nos próximos anos e é o que nós estamos falando aqui desde o começo da temporada dos Estados Unidos. E mais que isso, a gente sabe, tem um fator político muito forte. O fator político do cara ter o presidente e o presidente dele não ser eleito, ele ficar com medo do outro presidente e mandar dinheiro para fora. Ele vai mandar com quem esse dinheiro? A gente teve recorde de 2022 para 2023, recorde de pessoas mandando dinheiro para o exterior. E quem que aproveitou essa situação? Quem foi que orientou essa situação? Às vezes ele foi sem orientação e se ferrou, pagou imposto, alguma tributação que às vezes o especialista não sabia. Uma vez que o cliente tem uma confiança em você para mandar o dinheiro para o exterior, pode ter certeza, ele vai falar para todo mundo. Ele vai falar para todo mundo e todo mundo vai investir com você. Você cria uma carteira muito forte. E aí eu vou dar uma outra informação aqui para vocês que vai ter mais mercado fora do banco que no banco. Olha isso. Vai ter mais mercado, por exemplo, numa Avenue da vida do que no próprio banco. Porque lá vai ter mais essa liberdade. E você vai querer fazer esse movimento. Porque uma hora o banco vai fazer a gente travar e falar, caramba, eu podia ganhar muito mais. Exato. Eu podia ganhar muito mais, porque eu vou criar só a carteira do cara em Miami, em Nova York. E aí você muitas vezes vai fazer esse movimento. Assim como aconteceu um movimento lá atrás, onde muita gente ficou milionária sendo agente autônomo. Abrindo a empresa, abrindo capital, hoje abrindo escritório, que hoje até vira corretora, como por exemplo a Monte Bravo, EQI. Os caras ficaram milionários. Ou seja, abriu as portas ali a XP, eles aproveitaram aquilo, porque eles falaram, cara, mas dentro do banco eu não vou conseguir crescer tanto assim. Agora, se eu pegar essa oportunidade, já que os especialistas do banco não sabem falar de investimentos, estão falando lá em 2019, 2018, 2017, eles falavam, pô, o cara do banco não sabe falar de investimento. Eu vou pegar, vou abrir um escritório aqui, vou metralhar e falar de investimentos. Os caras estão milionários, multimilionários, com escritórios grandes, gigantes, alguns deles, como o próprio EQI, um exemplo disso, e Monte Bravo, acho que são dois exemplos disso, que se tornaram corretoras tão grandes que eles ficaram. Então vai ter oportunidade assim, de você que quer empreender inclusive com isso, de você ir para family offices, que a gente andando lá em Miami, a gente vê um monte de family office, que tem os bancões, tem tudo, mas tem um monte de family office que você nunca ouviu falar, e tem os caras lá com muito dinheiro e milionários. Você pode ir para uma dessa instituição, por exemplo. Uma delas, que a gente nunca tinha ouvido falar e que é gigante, a Alia Capital. Exato. Fala aí, vamos falar um pouco da Alia Capital para aproveitar. Não sei se a gente já comentou em algumas coisas do desafio, mas é um mercado que a gente nem conhecia antes de estar lá. E quando a gente olhava para a Alia Capital, eu falava, caramba, tudo isso. Não, fala o que eles fazem. Até NBA, fala um pouco da Alia Capital. Cara, eu vou deixar até uma outra parte para vocês explicarem também, mas o que me chamou muita atenção, primeiro, é a proximidade com os profissionais ali, que são cabeças do negócio. É um escritório que não é um escritório que cabem 1.000 pessoas, 500 pessoas, não, é mais enxuto, mas as pessoas que estão ali, a proximidade com os gigantes, o dono, o head, é muito forte, e isso.
é um crescimento gigantesco para sua carreira em qualquer lugar, ainda mais em Miami. E acabando a nossa reunião ali falando sobre a operação deles, a gente foi para a parte do escritório onde eu percebi, sou fanático por esporte, não tinha como não perceber também, bem na parede várias camisas de futebol americano, de NBA e várias coisas relacionadas ao esporte. Então a Alia Capital, ela compra ali, faz aportes até em atletas de NBA, em times de NFL, agencia, né? Um monte de galera. de vários esportes, não só basquete, como futebol americano, como futebol. Então, é completamente diferente da realidade que você vive hoje. Se você quer uma carreira internacional e ficar com a cabeça que aqui no Brasil as pessoas têm de Itaú, Bradesco, Santander, Itaú, Bradesco, Santander, não dá. Lá fora é completamente diferente. A Alia Capital provou muito isso pra gente, né? E assim, eu faço pesquisas aqui de qual banco americano você tem mais vontade de trabalhar. E aí, Citibank, Morgan, JP, Bank of America e o principal, o disparado que tem mais é JP Morgan. Essa pessoa que vai estar com a gente, que será mentora aqui com a gente, ela teve anos e anos de JP, largou o JP para ir para a Alia Capital. E aí? O que você tem a dizer a isso? Absurdo. Sonho de muita gente ali, o JP, e ela largou o JP para estar numa Alia Capital. Sendo que da Alia Capital, mais de 50% do quadro de advisor deles era brasileiro. Olha o mercado, que ninguém via, ninguém te falou isso. A gente viu e vai trazer para perto de você. É um mercado gigante, que eu falei, vai acontecer isso com você. Você vai chegar uma hora e falar, caramba, no banco não tem mais como crescer aqui. Eu tô com um monte de cliente aqui, eu tô com um cara que quer mandar 20 milhões pro exterior, e no banco não dá para fazer esse processo aqui, porque eu ligo para tal área e eles ficam falando que tem um comprar, que tem isso, aquilo. Se eu tivesse no escritório meu, eu já estaria rico. Vai acontecer isso, você se tornar referência. Se as pessoas te procurarem. Então toma muito cuidado com isso. Olha para o mercado, faz acontecer. Porque eu tenho certeza que vai abrir muita oportunidade. Então começa a olhar. Nomad, Avenue, você não olha ainda, olha com carinho. Nomad, Avenue, Winter, C6 e muitos outros que estão aparecendo. Cada dia aparece um diferente aí que investe no exterior. Por quê? Porque é um mercado pujante e você tem que fazer parte disso. Se tornando referência, você vai se jogando. Vai se jogando. Ó, é o mercado aqui e tal. E aí você vai vindo ali para as oportunidades. Mas você precisa se tornar referência. Porque você vai ver o mercado expandindo para você. Essa é a grande oportunidade do momento e a gente vai estar com você. Dia 23/11, Conexão MB, você vai sentir o gosto disso. Esses profissionais, esses mentores que a gente falou, eles vão estar lá. Muitos deles. E a gente vai provar para você que esse mercado é gigante. Afinal, a gente fala de mais de 4 mil bancos lá fora, nos Estados Unidos, enquanto no Brasil, menos de 100. É bizarro a diferença. É outro mercado, é outra pegada. Eu coloquei agora no LinkedIn, até acabei de postar no meu stories do Instagram, desculpa. Se procurar SAI, não tô falando nada, tô falando SAI, mais de 200 vagas com o título SAI. É a mesma coisa eu procurar CPA 10 ter 200 vagas com o título, não tô falando a descrição, no título. Advisor SAI. É uma coisa que eu procurar aqui no Brasil, assessor CEA, no título. Você não vê. Lá você vê tanta oportunidade que tem. E a oportunidade de 1 hora atrás, 2 horas atrás, uma semana, é outro mercado. É outra oportunidade. O Brasil, a gente tem menos de 2% do mercado financeiro aqui, menos de 2%. A gente é uma ilha comparado com o mundo. Sai, pensa fora. Seja você trabalhar fora, ou seja você levar os seus clientes para fora da ilha. É seu trabalho. Mostrar para o cliente que tem muito mais que Brasil. Porque se você não mostrar, alguém vai mostrar. Porque a gente vai fazer um trabalho muito forte aqui de mostrar para todo mundo. Se você não vir com a gente, seu concorrente vai. E ele vai entender muito de mercado exterior e vai levar o seu cliente. Porque esse é o mercado. Então vem com a gente que eu tenho certeza que você vai se transformar e vai ganhar muito dinheiro com isso. Em dólar. É o que já acontece aqui, né? Muito do concorrente vem pra cá e o barato sai caro, né? Então vai acontecer o mesmo.
Maravilha! Quer dar algum ponto final, Renanzão, sobre Avenue, sobre esse mercado? Não, o ponto que eu quero trazer é reforçar o evento, dia 23/11, a gente trouxe vários mentores, vários deles estarão lá para compartilhar um pouco da vivência deles, aqui a gente está falando o que a gente absorveu, mas escutar deles de fato, tete a tete, ao vivo ali, num local com mais de 1000 pessoas, vai ser surreal, vai ser transformador. Então, o link vai estar aqui na descrição e tá chegando, hein? Dia 23/11 estaremos todos lá. Boa, Brunão, recado final. O recado é para você participar do evento e também que você deixe aqui o seu comentário. Deixe sua curtida aqui, deixe seu comentário, porque nós estamos chegando praticamente já aqui ao final já do Desafio Estados Unidos. Passamos muito para você do que nós vivenciamos lá. Não do que o Renan acha, do que o Fábio acha, do que o Bruno acha, do que nós vivenciamos. Então comenta aqui o que você mais gostou de todos esses episódios, que ainda tem mais um episódio importante para vocês aqui no Desafio Estados Unidos. Muito bom, pessoal. Vou pedir pro Lucão colocar aí na descrição desse episódio o Instagram do Daniel Haddad e do Will, que a gente mencionou eles aqui, e eles têm muito conteúdo sobre investimentos no exterior, focado para o investidor. E a gente vai complementar isso trazendo a parte para você que quer trabalhar no exterior, ou você que quer ser referência aqui no Brasil, falando de mercado no exterior. Então é um complemento, é muito bacana de você acompanhar ali a Avenue. E a gente vai para o próximo episódio, o último aqui da nossa jornada. Lembrando que depois eu vou começar um quadro chamado Papo Offshore. E logo de cara eu vou entrevistar a Joana. Legal. Joana, que é a aluna nossa que fez esse movimento. Saiu do Itaú para a Avenue. Fez esse movimento, saiu do Itaú para a Avenue. Ela vai contar os desafios, quais são as certificações, o que precisa. Ou seja, só estamos começando o movimento internacional. Só estamos começando. Já está marcado o Papo Offshore, a conteudista, a head de conteúdo da Nomad. Que legal. Vai vir o Papo Offshore. Guizani, Brabo. que é outro brabo. Ele tem Series 7, tem o SAI, tem várias certificações, CFA, tem tudo ali. Trabalhou bastante tempo na Avenue, viu esse mercado ser construído. Hoje é analista quant. Ou seja, um cara muito fora da curva, que também vai estar no Papo Offshore. Ou seja, a gente está só começando aqui, pessoal. O movimento só começou. Vem com a gente participar desse movimento. Então já segue em B University, que lá vai ser o principal foco. Lá a gente vai falar muito de mercado no exterior. E aí os nossos perfis vão sendo complementados. A gente vai falando também aqui para vocês. Mas não perde... Amanhã, o último episódio do desafio 21 dias Estados Unidos. Tá curtindo? Deixa um comentário aqui. Se inscreve no canal para não perder, porque só começando. É só um desafio e vai ter muito mais. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, tchau.